Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Café com Doutrina para a nossa quarta lição sob o título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Texto áudio. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Atos, capítulo 16, versículo de número 5. A Igreja do Senhor crescia de forma exponencial e todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que haviam de salvar. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. O crescimento da igreja era confirmado na fé, através da pregação da palavra do Senhor. Em Atos, capítulo 2, logo após o derramamento, a manifestação do Deus Espírito Santo, o apóstolo Pedro pregou um sermão e a sua pregação trouxe um grande número de convertidos ao Senhor, quase 3.000 almas. Depois, no capítulo 3, no pórtico de Salomão, ali no templo em Jerusalém, em Atos capítulo 4, versículo 4, a Bíblia totaliza quase 5.000 almas após duas pregações do apóstolo Pedro. Em Atos capítulo 11, versículo 21, nos diz que a mão do Senhor era com eles. Mostra que o crescimento não é mérito humano, mas resultado da presença de Deus. Com o crescimento da igreja, há o surgimento de novos desafios, de problemas a serem enfrentados. Como nós vimos na nossa aula anterior, o problema da controvérsia levantada pelos judaizantes, ameaçando a unidade da igreja. Da mesma forma, presenciamos o problema que a igreja primitiva enfrentou no problema da assistência social da igreja. Mas a igreja sempre buscou por soluções. Sempre houve líderes com discernimento espiritual, apaziguando o conflito, porque o Senhor era com eles. Verdade prática. O Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, do versículo 11 ao 18, e depois o versículo 25 ao 31. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia.
Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, nos clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. A nossa introdução. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé, Atos capítulo 13 ao capítulo 14, era uma liderança compartilhada. Mas Barnabé exercia um papel de destaque. Barnabé era o líder daquela comitiva missionária. Sendo frequentemente mencionado primeiro, eles eram acompanhados por João Marcos, que abandonou a missão no meio do caminho. Na segunda viagem missionária, que tem o início logo após o término do concílio em Jerusalém, Atos capítulo 15 ao capítulo 18, logo após um pequeno desentendimento entre Paulo e Barnabé, justamente por causa de João Marcos, devido à insistência de Barnabé de levar João Marcos novamente nessa segunda viagem missionária, e Paulo recusando-se devido ao seu abandono da primeira viagem missionária, Paulo assumiu a liderança central da missão e escolheu Silas como seu principal companheiro. Durante esta jornada, Paulo recrutou Timóteo em Listra e também foi acompanhado em partes do trajeto por Lucas. Na primeira viagem missionária, o foco principal foi a evangelização de novas áreas na ilha de Chipre e na região da Galácia, a Ásia Menor, com uma forte ênfase na abertura do evangelho aos gentios. Já na segunda viagem missionária, teve um duplo propósito. Primeiro, para confirmar na fé as igrejas que haviam sido estabelecidas na primeira viagem, e segundo, para expandir um alcance missionário para territórios completamente novos. Mediante a obediência dos servos de Deus
e da direção do Espírito Santo, o Evangelho rompe fronteiras culturais e geográficas, alcançando o continente europeu, a começar pela cidade de Filipos, a principal cidade da Macedônia. Paulo foi guiado por uma visão de um varão macedônio, que o chamou para ir à Macedônia, levando a mensagem para as cidades como Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. O nosso tópico 1 vai nos dizer: Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Subtópico 1, a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Subtópico 2, fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Subtópico 3, a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. A conversão de Lídia e o estabelecimento da igreja em Filipos são exemplos perfeitos da soberania do Espírito Santo durante a segunda viagem missionária de Paulo. Esses eventos demonstram que, embora Paulo tivesse seus próprios planos, era o Deus Espírito Santo quem ditava o curso da missão. A direção era soberana. Paulo tinha a intenção de ir para a Ásia Menor e para a Bitínia, mas o Espírito do Senhor não os permitiu, mostrando que a vontade do Deus Espírito Santo devesse prevalecer, pois o Espírito Santo é soberano. Antes de chegar a Lídia, Paulo enfrentou um redirecionamento que mostra que o Espírito Santo não apenas guia o cristão, mas também o restringe quando o plano humano não coincide com o propósito divino, mesmo quando esse cristão esteja em cumprimento de uma ordenança na realização do ID do Senhor. É o Deus Espírito Santo quem deve guiar e orientar. Paulo, então, foi impedido de pregar na Ásia e na Bitínia. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Ele desejava expandir o evangelho para as áreas que considerava estratégicas, mas Deus tinha um destino diferente. Com a revelação da abertura de novas fronteiras, a visão do varão macedônio, Atos 16, 9, transformou a segunda viagem de uma missão local na Ásia para uma missão intercontinental, levando o evangelho pela primeira vez para a Europa. Ao chegar em Filipos, Paulo não encontrou uma sinagoga formal. Nós falamos na aula anterior que Paulo sempre se dirigia às sinagogas das cidades aos sábados para iniciar sua pregação. Mas na cidade de Filipos não havia sinagoga. Para iniciar uma sinagoga era necessário no mínimo 10 homens. Mas ali na região de Filipos, Paulo percebeu que algumas mulheres se reuniam à beira do rio para orar. É nesse cenário simples que vemos a soberania do Espírito Santo em ação. A iniciativa é divina. O texto de Atos 16, 14 é claro. O Senhor lhe abriu o coração
para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Paulo podia pregar com eloquência, mas a conversão real só aconteceu porque o Espírito Santo trabalhou primeiro no interior de Lídia. O coração já estava preparado. Lídia era uma mulher que servia a Deus, mas o Espírito Santo foi quem capacitou a compreender a plenitude da graça do Senhor Jesus. Após ouvir a pregação do apóstolo Paulo, ela é batizada imediatamente. Após ser batizada, Lídia oferece sua casa como base para os missionários. Atos capítulo 16, versículo 15. A igreja de Filipos não nasce em um prédio, não nasce em uma sinagoga, mas nasce no coração de uma mulher e no seu lar. A igreja de Filipos tornou-se posteriormente uma das mais amorosas e generosas de todas as igrejas paulinas, conforme vemos na carta aos Filipenses. Tudo começando por aquela abertura de coração, realizada pelo Espírito Santo à beira do rio. A história de Lídia nos ensina que o sucesso da obra missionária não depende de estratégia humana, mas da soberania do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem impede caminhos errados. O Espírito Santo é quem abre os corações para a palavra. O Espírito Santo é quem estabelece a igreja em locais inesperados. Quando confiamos na direção soberana do Deus Espírito Santo, percebemos que, mesmo quando nossos planos são frustrados, como os de Paulo, na intenção de ir para a Ásia, Deus está, na verdade, nos conduzindo a um lugar onde ele já preparou corações como o de Lídia para receber o Evangelho. Tópico 2. A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Subtópico 1. A expulsão de um espírito de adivinhação. Subtópico 2. A reação dos exploradores e a perseguição injusta. Subtópico 3. A falha da justiça humana. A libertação da jovem possessa em Filipos e os eventos que se seguiram revelam o choque inevitável entre o reino de Deus e o reino das trevas, e os interesses deste mundo. A libertação da jovem não foi apenas um ato de compaixão, mas um confronto espiritual. A jovem era usada por um espírito maligno para gerar lucro aos seus senhores através da adivinhação. O inimigo usou de uma estratégia. Embora ela proclamasse uma verdade, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. O objetivo era confundir a missão de Paulo e atrair a atenção indesejada. A autoridade de Cristo. Paulo, após ser perturbado por muitos dias, agiu em nome de Jesus Cristo, ordenando que o Espírito saísse, o que ocorreu imediatamente, na mesma hora. Aqui não houve uma necessidade na realização de uma campanha
para expulsar aquele espírito maligno. Mas Paulo usou da autoridade do nome de Jesus, o que é construída através de um relacionamento pessoal com Cristo, regada com oração e jejum, conforme o próprio Senhor Jesus alertou o colegiado apostólico e a nós também. Após a expulsão do espírito maligno, aqueles exploradores vão então expor as suas reações. A reação à expulsão do demônio deixou claro que a motivação dos donos da jovem era puramente financeira e egoísta. A perda do lucro. Ao verem que a esperança de lucro havia acabado, os senhores da jovem prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, perante as autoridades. Elaboraram uma acusação falsa. Eles acusaram os missionários de perturbarem a cidade e pregarem costumes contrários à lei romana, apelando ao preconceito contra judeus para incitar a multidão. A injustiça ocorre imediatamente. A multidão levantou-se contra eles e o magistrado, sem qualquer julgamento justo, mandaram arrancar-lhe as vestes e foram açoitados, demonstrando a falha da injustiça humana. A tentativa de silenciar o evangelho através da violência revela a falha intrínseca da injustiça humana. Os magistrados romanos ignoram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. A injustiça humana aqui é exposta pela sua hipocrisia. Os senhores da jovem não se importavam com a lei ou com a ordem, mas apenas com o dinheiro que a escravidão daquela jovem lhes proporcionava. A violência física, o espancamento e a prisão foi usada para tentar deter o avanço do reino de Deus. Muitas vezes o sofrimento do justo se torna um instrumento para a manifestação da graça de Deus. Tópico 3. A prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Subtópico 1. Açoitados e presos por causa do Evangelho. Subtópico 2. O louvor que abre portas e transforma ambientes. Subtópico 3. A conversão do carcereiro e a vitória da graça. No terceiro tópico, nós iremos fazer esta abordagem relatando os eventos que ocorreram após o encarceramento de Paulo e Silas. Após expulsarem o espírito maligno da jovem, os missionários enfrentaram uma oposição violenta pelo interesse financeiro dos exploradores. Paulo e Silas foram submetidos a um espancamento severo, sendo açoitados publicamente pelos magistrados sem o julgamento justo. Como punição adicional, foram lançados no cárcere interior de Filipos. O cárcere interior da prisão em Filipos era uma cela de segurança máxima, em um nível abaixo
da prisão principal. Seria espécie de um porão ou masmorra, sendo a parte mais segura e provavelmente a mais inóspita e insalubre, onde Paulo e Silas foram encarcerados. Após serem açoitados, essa seção da prisão era caracterizada pela escuridão e ausência de luz natural, com portas fechadas, sem ventilação adequada, úmida e muitas vezes fétida. E as correntes eram utilizadas para prender os pés dos detentos no tronco. Portanto, o cárcere interior da prisão em Filipos não era apenas um lugar de detenção, mas também um local de sofrimento, com seus pés presos em troncos, visando restringir sua mobilidade e silenciar sua mensagem. Mas a reação de Paulo e Silas é uma reação oposta daquilo que eles desejavam. Porque em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, nos diz que mesmo em condições adversas, mesmo em condições extremas e sob dor física, perto da meia-noite, Paulo e Silas não murmuravam, mas oravam e cantavam hinos a Deus. A demonstração de fé dos apóstolos impactou todo o ambiente, pois os outros presos os escutavam atentamente. A adoração provocou uma resposta divina e imediata. Um grande terremoto abalou os alicerces da prisão, abrindo todas as portas e soltando as correntes de todos os prisioneiros. Após um terremoto milagroso que abriu todas as portas da prisão e soltou as correntes de todos os prisioneiros, o carcereiro acordou. Vendo as portas abertas, ele pensou que os presos haviam fugido. E temendo a severa punição romana por permitir a fuga dos presos, que era a morte, ele sacou a sua espada para suicidar-se, mas foi impedido por Paulo. Versículo 27 e versículo 30. O carcereiro, tremendo de medo e impressionado pelos eventos, as orações e louvores de Paulo e Silas já haviam sido ornados por ele antes do terremoto. Pediu luz, correu para dentro e, prostrando-se diante de Paulo e Silas, ele fez a melhor pergunta que um cidadão, que um indivíduo, que um ser humano pode fazer. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo e Silas responderam imediatamente: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e toda a sua família. Naquela mesma noite, o carcereiro levou-os para a casa dele, lavou os ferimentos causados pelos açoites e foi batizado imediatamente. Ele e todos os seus. Toda a família demonstrou grande alegria por terem crido em Deus. Onde o evangelho entra, transforma, muda corações, relacionamentos e famílias inteiras. No dia seguinte, os magistrados, as autoridades da cidade de Filipos, enviaram oficiais para libertar Paulo e Silas. Paulo, no entanto,
recusou-se sair em segredo, protestando formalmente por terem sido açoitados e presos ilegalmente, sendo eles cidadãos romanos. Temendo as consequências de violar os direitos de cidadãos romanos, os magistrados foram pessoalmente, pediram desculpas e suplicaram que eles saíssem da cidade. Paulo e Silas então deixaram a prisão e retornaram à casa de Lídia para encorajar os irmãos, e depois partiram para a cidade de Tessalônica. A narrativa demostra o poder transformador do Evangelho, que alcança até mesmo um carcereiro romano em meio a circunstâncias adversas, resultando na fundação da igreja em Filipos. Pela graça do Senhor Jesus, chegamos a mais um término da nossa lição. Conclusão. Após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, Atos capítulo 18, versículo 22, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade. Mesmo em meio às oposições, guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Que a graça do Senhor Jesus continue repousando sobre a sua vida, sobre o seu lar. Nos vemos até breve na nossa próxima aula. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.